Olá, boa tarde. Nesse momento, 12h35, pelo horário de Brasília, a gente acompanha esse domingo de segundo turno pelo país. São quase 34 milhões de eleitores que escolhem os prefeitos de 51 cidades. Vamos ver agora como é que está a votação na maior cidade do Brasil? Em São Paulo está a Thaís Luquezzi. Thaís. Ana Paula, bom dia para você que nos assiste. Aqui em São Paulo são 45 mil urnas nas 18 cidades onde há segundo turno. O último boletim do TRE, apenas 40 foram trocadas, o que não dá nem 1% das urnas que estão disponíveis aqui. Nós falamos do Mackenzie, onde mais de 23 mil pessoas votam em 4 locais de votação que estão concentrados. E a votação continua tranquila, sem filas, o pessoal está saindo com bastante agilidade. Eu e Marcelo Benincasa acabamos de flagrar do lado de fora da escola uma pessoa que foi conduzida à delegacia pela prática de boca de urna. Segundo o policial militar nos informou, se trata de um ambulante que estava aqui na porta e agora vai ser investigado, por isso que é crime eleitoral. Lembrando, é possível apenas fazer a manifestação silenciosa com algum adesivo, até bandeira, mas sem aglomeração. A gente continua por aqui acompanhando, viu, Ana Paula? Ok, obrigada, viu, Thaís? E de São Paulo a gente vai saber como é que está o domingo de votação em Belo Horizonte, com a Flávia Ayer. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos. Uma manhã muito tranquila de votação aqui em Belo Horizonte. A gente que fala ao vivo da escola que recebe o maior número de eleitores, 11 mil eleitores e por aqui sem filas. Nossas equipes estão espalhadas pela cidade toda e o voto está sendo muito rápido, viu? Aqui em Belo Horizonte, cerca de 2 milhões de eleitores são esperados para escolher o prefeito. E estão na disputa o atual prefeito, Fuad Nauman, do PSD, e Bruno Engler, do PL. No início da manhã, 4 escolas estavam sem energia por causa de um temporal que caiu ontem aqui na cidade, mas essa situação já foi normalizada. Além de BH, também tem segundo turno em Uberaba, no Triângulo Mineiro, de acordo com o TRE, tudo normalizado nas 2 cidades. Volto com você, Ana Paula. Obrigada, Flávia. E a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, votou durante a manhã em Belo Horizonte. E assim como aconteceu no primeiro turno, a ministra chegou à sessão eleitoral antes do início da votação e aguardou na fila. Carmen Lúcia estava acompanhada de assessores e conversou com eleitores. Ela votou em menos de 20 segundos e depois desejou um dia tranquilo de votação. Eu espero que seja um domingo de alegria democrática, sem violência, em paz, todo mundo exercendo o seu direito de votar, que é também um dever cívico com os outros. Então eu espero que neste segundo turno, com o qual a gente finaliza as eleições de 2024, cada cidadã, cada cidadão, eleitora e eleitor, possa ter escolhido bem. E a ministra Carmen Lúcia já está em Brasília. A expectativa é para a entrevista coletiva que a presidente do TSE pode fazer a qualquer momento no Centro de Divulgação das Eleições. O Vitor Boiadian está por lá e tem os detalhes. Vitor. Isso mesmo, Ana. Ela já está aqui no prédio do Tribunal Superior Eleitoral. A ministra Carmen Lúcia, então, deve a qualquer momento vir aqui ao Centro de Divulgação das Eleições. Enquanto isso, nós vamos recebendo os números da segurança nas eleições nesses 51 municípios em que há segundo turno. As informações mais recentes da Polícia Federal dão conta que 11 pessoas foram detidas e 5 inquéritos foram instaurados para apurar denúncias de crimes eleitorais. Agora há pouco houve uma entrevista no Centro de Comando e Controle Integrado Nacional, que reúne os trabalhos da Polícia Federal, Rodoviária Federal e também do Exército. E o recado de lá do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e também de integrantes do Ministério da Justiça e da Polícia Rodoviária Federal, é que esse segundo turno ocorre de forma tranquila, sem muitas ocorrências. Lembrando sempre que nesse ano todas as cidades que têm segundo turno estão no horário de Brasília, ou seja, às 5 horas da tarde no horário de Brasília, as urnas se fecham e aí estaremos acompanhando a contagem dos votos. Ana. Exatamente. Obrigada, Vitor. Bom, e a gente vai ver agora então o que pode e o que é proibido hoje. O eleitor pode levar para a cabine uma cola em papel com os números dos candidatos escolhidos. É proibido entrar na cabine com o celular ou qualquer equipamento eletrônico. O aparelho deve ser deixado desligado com o mesário ou numa mesinha que fica ao lado da urna.
O eleitor pode usar broche, adesivo e camiseta do partido ou candidato, mas a manifestação tem que ser individual e silenciosa. Não é permitido distribuir panfletos ou fazer propaganda. A boca de urna é proibida. E também não é permitido impulsionar conteúdos de candidato pela internet. Olá, estamos de volta com a cobertura do segundo turno das eleições aqui no estado. Muita gente aproveita o horário de almoço para ir votar e é o que está acontecendo, Vitor Rosa, desde o meio-dia, aí no Colégio Bom Conselho, em Porto Alegre. Boa tarde. Isso, Dani, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente está aqui desde cedo no Colégio Bom Conselho, em Porto Alegre. A gente percebe que essa movimentação aumentou na última hora e especialmente por volta do meio-dia. Mesmo assim, não tem nenhum tipo de problema para o eleitor. Chega aqui, não dá nem 10 minutos para chegar no colégio, se identificar e conseguir votar. O Colégio Bom Conselho é o segundo maior local de votação de Porto Alegre. Votam aqui 9.500 eleitores. A capital gaúcha hoje tem um dia com a temperatura um pouco mais amena, então também não está sendo um problema votar nesse horário. Hoje, Porto Alegre tem um esquema especial de passe livre. E, além disso, todos os ônibus estão com horários de dias da semana. Então, tem uma oferta maior também de ônibus para os eleitores poderem votar. No primeiro turno, Porto Alegre foi a capital brasileira com o maior número de abstenção, cerca aí de 31% de índice. A gente espera que nesse segundo turno mais pessoas compareçam nas urnas para que esse índice, que foi alto no primeiro turno, não se repita no segundo turno das eleições. Uma tranquilidade muito grande, mesmo os eleitores de lados opostos estão com muito respeito vindo aqui com família, às vezes até com cachorro, votando com muita tranquilidade. Dani, eu voto com você. Que bom, Vitor, um bom voto a todos aí. Obrigada. E nós mostramos mais cedo os votos dos candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul e de Santa Maria. Agora você confere os votos dos candidatos de mais duas cidades. Em Porto Alegre, a candidata Maria do Rosário, do PT, votou de manhã. Maria do Rosário chegou ao Colégio Murialdo, na zona leste da cidade, por volta das 9h30, acompanhada da vice, Tamires Filgueira. No primeiro turno, a candidata recebeu 26,28% dos votos. O candidato à reeleição à Prefeitura da capital, Sebastião Melo, do MDB, também já votou. Foi por volta das 11 da manhã na Escola Estadual Paraíba, que fica na zona sul da cidade. Ele estava acompanhado da vice, Betina Vorme, do PL. No primeiro turno, Melo recebeu 49,72% dos votos. Em Canoas, o candidato à reeleição, Jairo Jorge, do PSD, votou logo depois das 8 horas na Escola Estadual André Leão Puente. Ele chegou junto da candidata à vice, Maria Eunice, do PT. Depois tirou fotos e deu entrevistas. No primeiro turno, Jairo Jorge teve 29,76% dos votos. E o candidato à Prefeitura de Canoas, Ayrton Souza, do PL, votou próximo das 9h30 da manhã na Escola Doutor Martinho Lutero. Ele encontrou apoiadores e acompanhou a esposa no voto no mesmo colégio. O político foi o mais votado no primeiro turno, com 35,26% dos votos. E nós vamos agora até o Tribunal Regional Eleitoral em Porto Alegre saber um balanço deste domingo de votação. Carolina Guaidas está acompanhando por lá. Boa tarde, Carol. Oi, Dani, boa tarde para você, todo mundo que nos acompanha. Olha, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, esta eleição é considerada uma das mais tranquilas dos últimos anos aqui no Rio Grande do Sul. Isso porque, até agora, não há o registro de crimes eleitorais e só 9 urnas precisaram ser substituídas das cerca de 7.000 que foram colocadas à disposição para a utilização. A gente vai mostrar para vocês um painel que faz essas atualizações em tempo real. Dá para a gente ver que outras 11 urnas precisaram ser reinicializadas. 3 mesários precisaram de algum tipo de orientação e foram 5 ocorrências relacionadas a outras soluções, como, por exemplo, a impressora, se tem falta de papel ou alguma coisa nesse sentido. Foi dito também pelo presidente do TRE, o desembargador Voltaire de Lima Moraes, que a partir do dia 5 de novembro, o TRE vai ter mais ações de divulgação para que a gente consiga diminuir as abstenções em todo o Rio Grande do Sul, inclusive na capital gaúcha, que teve o maior índice registrado entre as capitais do Brasil, com cerca
cerca de 31% de abstenção dos votos. Pelo SS Eleitor, no número 148, nossa última atualização, também de uma procura mais baixa do que no primeiro turno. Foram cerca de 346 atendimentos. Vale lembrar, dito pelo TRE, as eleições terminam às 5 horas da tarde e o resultado nas 5 cidades que têm segundo turno deve sair até às 8 horas da noite. Todas as cidades conhecerão os seus prefeitos nesse domingo de eleições municipais. Daniela. Muito obrigada, Carolina Guaidas, falando ao vivo do TRE. Um bom trabalho para todos aí, Carol. E nós voltamos com mais informações a qualquer momento nessa cobertura especial do segundo turno das eleições aqui no estado. RBS TV nas eleições 2024. Imagem ao vivo de Caxias do Sul, agora meio-dia e 45 minutos, temperatura de 21 graus. Hoje a temperatura não deve subir muito mais, a máxima deve ficar nos 22 graus agora à tarde. Ao vivo para você aí na tela, Pelotas, 23 graus por lá, tempo aberto também, não tem previsão de chuva e a temperatura deve continuar nesses 21 graus. Santa Maria agora também um domingo ensolarado, de céu aberto, temperatura de 22 graus, pode subir um pouquinho mais, chegar a 24. Nós voltamos a qualquer momento, até já.